No texto apresentado pelo governo sobre a reforma da Previdência, o Brasil é colocado entre os países com regras mais rígidas no que diz respeito à aposentadoria. Esta é a opinião de especialistas que garantem que ainda é preciso muita discussão antes de aprovar qualquer mudança. A proposta da reforma da Previdência foi apresentada pelo governo federal em dezembro. E especialistas apontam que o texto coloca o Brasil entre os países com regras mais rígidas para a aposentadoria, como explica esta mestre em Direito Previdenciário. Realmente, a nossa reforma ela nos obriga a trabalhar no mínimo 49 anos para ter direito a uma aposentadoria integral, com todas as contribuições que a gente fez durante a vida. Então, realmente, outros países passaram pela mesma questão que a nossa. Estados Unidos, Portugal, Espanha, países desenvolvidos, passaram por essa questão do déficit, mas nenhum trouxe uma lei tão rigorosa como a nossa, em que exige 49 anos de contribuição para o direito a uma aposentadoria integral. Então, realmente, a nossa legislação vai ser muito rigorosa. Ela ainda ressalta que um dos pontos da reforma vai obrigar o trabalhador a contribuir antes mesmo da maioridade. Na realidade, agora a aposentadoria por idade, ela vai ser conferida aos 65 anos, com 25 anos de contribuição. Só que 25 anos de contribuição proporcionais. Então, a pessoa, para ter direito à integral, ela tem que começar a contribuir com 16 anos. Aí, aos 65, ela vai ter direito a uma aposentadoria integral. Então, o jovem hoje, se realmente essa PEC virar uma emenda constitucional, o jovem hoje precisa pensar aos 16 anos, antes da maioridade civil, que ele tem que começar a contribuir para a Previdência. Então, ele vai ter que começar a pensar, sim, no seu futuro lá, para quando ele tiver 65 anos. Kátia defende que o texto da reforma, que tramita no Congresso como PEC 287, precisa ainda de muita discussão, além de incluir medidas de prevenção. A sociedade ela tem que se mobilizar para que seja discutida a questão se existe ou não um déficit. Nós temos inúmeros estudos, existem teses de doutorado lá no Rio de Janeiro, inclusive, que combatem essa informação de que existe um déficit a ser sanado pelos segurados. Eu acredito que, além da inexistência do déficit, o governo ele tem que tomar medidas de prevenção. Medidas outras como não isentar empresas de contribuições sociais. Então, por que o segurado vai então pagar essa conta se existem empresas devedoras? Nós temos que cobrar em ações regressivas os benefícios pagos por acidente de trabalho, também uma outra fonte de renda da Previdência que não é utilizada. Então, existem inúmeras situações que devem ser discutidas pela sociedade antes da gente criar essa questão de que existe um déficit. A gente não pode comprar essa propaganda, a gente tem que lutar para saber a verdade. Ela ainda observa que as novas regras da Previdência atingirão não somente os empregados da CLT e autônomos. Mas essa reforma também atinge servidor público e também atinge quem recebe prestação continuada do governo, que é aquele benefício de salário mínimo pago para idosos e para deficientes físicos. Por exemplo, os idosos hoje recebem a partir de determinada idade, 60 a 65 anos. Né? Tem uma discussão se é 60, 65, a lei prevê 65, mas existe uma discussão a partir dos 60. Essa medida, essa PEC da Previdência muda para os 70 anos. Então, já aumenta também o direito a esse benefício assistencial para a pessoa considerada pobre. Então, também atinge o pobre que está abaixo da linha de miséria.